estamos de volta com o nosso Espaço Feminino e já aqui com a Liana Medeiros, para a gente aprender como combinar estampas. Para mim, eu confesso que é um desafio. E eu tenho certeza que para muitas queridas, muitas amigas que estão lá na casa delas, nos assistindo, também é um desafio. É um desafio e por isso que eu achei tão legal a proposta do programa hoje. Porque normalmente quando a gente fala em combinar estampa, isso nem vem na cabeça da pessoa. Normalmente não vem. É estampa com uma peça lisa, lisa, normalmente preta ou branca, para não errar. Só que assim, isso a gente já faz sozinha todos os dias. Então eu quis trazer coisas, propostas diferentes para quem está nos assistindo, tipo, ah, tá, mas isso eu faço sozinha. Não, a gente vai ver propostas diferentes para ela aprender vários jeitos de combinar. Antes de você começar a mostrar, eu quero que vocês mostrem ela. Olha isso, ela combinou estampas e como ficou perfeito. Eu vim de propósito, para a gente já começar a falar do assunto. Umas coisinhas que a gente falou, algumas regrinhas, mas alguns assuntos que é legal levar em conta na hora de você for combinar um look ou escolher alguma peça estampada na loja, é primeiro qual a sua intenção? É aumentar ou diminuir visualmente partes do seu corpo. Então, por exemplo, eu sou toda magrinha, mas aqui no meu quadril eu queria aumentar um pouquinho para equilibrar minha silhueta, já que eu estou de saia, saltinho e minha perna é muito comprida. Então, a minha saia, embora seja estampada, ela tem um fundo claro, né? E toda a cor mais clara, ela expande visualmente, ela aumenta a região. Na verdade, a proporção dela tá quase que igual, né? Do claro para o escuro. Sim, mas o contraste preto com branco é maior do que do branco. isso. Entendi. Mas, por exemplo, eu tô com duas peças estampadas, a de baixo preta e branca, alto contraste, o branco com preto é maior contraste que existe. E a minha blusa também é estampada, mas é um verde com preto, o contraste já não é tão alto, né? Já não há tanta diferença na coloração. E como é que eu montei esse look? Como é que eu pensei em montar esse look? Primeiro eu quero aumentar um pouquinho meu quadril, porque eu vou estar de saia. Então, a própria modelagem da saia já é mais abertinho, o tecido é mais grosso e tem esse alto contraste que aumenta visualmente, o preto com branco, com fundo claro. E a minha blusa, para não ficar muito claro também, eu quis acalmar um pouquinho. Então, eu botei uma estampa com fundo escuro, mas também com preto. Isso é a primeira dica que a gente pode falar. Você falou aqui para acalmar um pouquinho. Na verdade, se você colocasse outra peça aqui com o branco predominando, ia ficar muito... mas também vai da personalidade. Eu preferia assim porque eu gosto de cores mais neutras, mais básicas. Mas vai da personalidade. Poderia também botar um amarelo, funcionaria também. Entendeu? Mas, por exemplo, a gente falou duas coisas. Primeiro, observar se você quer aumentar ou diminuir a parte do seu corpo, onde vai aquela peça estampada. Se é na parte de baixo ou na parte de cima. Se você tem muito quadril, por exemplo, é legal escolher estampas com pouco contraste, que nem a minha blusa. Um preto com um verde, cores que não são muito destoantes. E se você quer aumentar, se quer fazer o contrário, como a minha saia, um preto com branco que vai aumentar visualmente. Isso é legal levar em consideração, porque compra a peça, a vendedora fala, tá lindo, tá na moda, tá chique, tá um drama. E você chega em casa e você olha aquilo, tipo, não vou usar. Não vou usar, porque não estou me sentindo bem, porque está aumentando onde não era para aumentar. Aí gastou Isso dinheiro acontece, exatamente. E outra dica também, como vocês podem perceber, qual é o elemento de ligação, por exemplo, nesse look? Qual é a cor que tem em comum na minha roupa? Preto. Exatamente. Então, a primeira dica que a gente vai repetir isso em outros padrões é achar uma cor em comum entre as duas peças. No caso aqui é o preto. O preto da bolinha de cima e o preto do... Isso é o quê? Um geométrico na parte de baixo. Então, eles já conversam entre si. Essa é uma primeira dica, você achar uma cor em comum entre as duas estampas. Isso. Né? E eu completei com o sapatinho preto também, porque já tem muita informação em cima. Né? Então, vamos para a próxima. Aqui eu vou começar pelo mais colorido. Aqui a gente tem a saia, que é super, super, super estampada na frente, atrás. Tem várias cores. A primeira dica que eu falei é achar uma cor em comum na estampa, mas aqui a gente só tem a saia estampada. O que eu fiz nesse caso? Por que eu escolhi o tom rosa? Normalmente eu escolheria uma blusinha preta ou uma blusinha branca. Quantas cores a gente está vendo aqui? Várias. Né? A gente tem o preto, a gente tem o roxo, o verde, o rosa, o amarelo, o laranja. Qualquer dessas cores que eu colocasse em cima ia combinar, porque eu estou repetindo a cor que está na estampa. Então, por exemplo, em vez de você usar essa saia linda, maravilhosa, de só uma ou duas maneiras, ou com preto ou com branco, quantas opções você ganhou aqui? 1, 2, 5? Eu vou fazer uma pergunta que não quer calar. Diante dessa dica... Eu poderia usar, no lugar dessa camiseta, dessa blusinha, uma cor que não está aqui?
Poderia, mas aí a gente está Poderia. indo pela dica de Claro. como uma peça tão comunicativa, Sabe por que tão eu tô perguntando? poluída, assim. Porque às vezes a gente vê em pessoas na rua, no nosso convívio, que tem alguma coisa que não deu certo. A gente às vezes nem sabe avaliar o que ali O quê? naquela situação não deu certo. Talvez isso possa ser um problema. Por exemplo, a gente pode pegar esse exemplo aqui, que é uma blusinha xadrez. Embora ela tenha um pouquinho de preto, eu já acho que não comunica a mesma ideia, já não ficaria legal. Porque em cima a gente tem uma estampa bastante forte, que é o xadrez, que está super em alta agora. Mas embaixo tem muita coisa acontecendo também. Então, acho Pra que ter já não muita coisa tem uma acontecendo aqui. relação entre os dois. Então tem que ter um bom senso, Tem que né, ter um bom Liana? senso, mas vai no gosto pessoal também. Sim. Né? Mas voltando aqui, eu escolhi o rosa por quê? Porque tem rosa nessa estampa. Eu poderia usar qualquer cor Não que importa estivesse o nessa tom estampa. do rosa. Não importa o tom. Tem um do rosa, eu posso... Por exemplo, aqui eu tenho um vermelhinho, meio laranja, meio coral, coral. Eu poderia usar essa blusinha amarela. Não é exatamente o mesmo tom, mas você está vendo que Também tem uma ia ficar conversa? É da bonitinho. mesma família? Esse detalhezinho amarelo aqui? Tudo bem que ela é maior parte branca e já acalmaria as coisas, mas o detalhe dourado, amarelo na parte de cima, já conversa com a Com o saia. amarelo de baixo. Porque tem vermelho, tem laranja, então é tudo da mesma família. Certo. Conseguiu entender? Vamos para o próximo aqui. Colocar Perfeito. de volta. E esse daqui. Aqui eu já fiz o super desafio. Duas Olha estampas isso! juntas. Uma estampa super, super floral em cima e uma estampa super colorida embaixo também. Liana, uma pessoa acima do peso jamais pode brincar assim. Pode. Aí, olha aí. Eu fiz essa Por que pergunta não? desse jeito que eu sabia que ela ia responder. Normalmente, o que a moda faz, o que a revista faz? Gordinha não pode usar isso, não pode usar aquilo, não pode usar nada. A gordinha tem que usar preto, tem que estar de luto sempre. Full time. Coitada da gordinha. O que a gordinha, ou a plus size, ou a mulher que tem uma ossatura maior, às vezes ela nem é gordinha de barriga, mas ela tem a ossatura grande, ela tem a própria estrutura corporal dela é Já é grande. grandona, é. Então, o que a gente tem que observar? Primeiro, não escolher estampas muito, muito, muito pequenininhas, muito miudinhas, tipo pozinho, assim. Essa sua não é uma estampa muito pequenininha, Não, ela é de já média, já é mais intermediária. Então, se fosse muito pequenininha, essa pessoa que já é gordinha, que já é grande, ela ia aparecer o dobro. Entendeu? Então, por exemplo, se você é gordinha, se você tem uma estrutura óssea já larga, ombros, normalmente quem pratica esporte também tem essa estrutura. Escolha medidas médias a grande, mais ou menos do tamanho da sua mão, se for a grande ou média, não muito pequenininha e não muito espaçada. Desse tamanho, mais ou menos. Exatamente desse tamanho. Sim. Então, assim, primeira coisa é o tamanho da estampa. Segunda coisa a observar é o espaçamento entre elas. Tá vendo que essas flores estão mais distantes do que a minha blusa aqui, que é muito juntinha? pertinho. Então, por exemplo, para quem tem busto grande, para quem tem mais ossatura grande, essa aqui seria melhor, porque está com uma distância um pouco maior, o desenho já não é tão miudinho e vocês percebem que, embora seja um floral, o fundo é escuro. A própria folhagem já é escura, O fundo isso escuro ajuda também, favorece. ajuda a acalmar e a diminuir visualmente. Lembrando que cores escuras e opacas diminuem visualmente. No caso dessa combinação que você fez, você usou que regrinha? Tipo assim, uma cor em comum? A gente podia usar a questão da cor em comum das rosas com rosa daqui, mas aqui eu quis mostrar que a questão da intuição também. Não é uma coisa rosa, Intuição. floral. Foi um sentimento que você teve que é daria questão de certo. gosto próprio também. Então, se a gente tem uma coisa floral, uma coisa super verão, quase neon por causa da rendinha. E tem a ver com essa florzinha Exatamente, neon o também. short também é quase invertido, porque aqui é o fundo é preto e o rosa está nos detalhes, e aqui o fundo é rosa e as partes mais escuras estão na estampa. Então, eu não sei vocês, mas eu acho que super combinou. Eu também acho. Porque faz Super uma. combinou. Elas conversam entre si. E estampa pro Agora, verão Liana, agora. a gente está perfeito. falando aqui, eu falei super combinou, ela falou super combinou. Isso depende de você. Exatamente. Depende. Pode ter gente que está falando ali, nossa, Horrível. tá horrível, eu não gostei nem um pouquinho. Bate nela. Vai dar Outra pessoa. opção também é a gente colocar cor. Então, por exemplo, eu tenho essa blusa super, super estampada, super cheia de eu segurar informação. pra você. Em vez da gente ir para o plano A, que seria um short jeans, um short preto, uma calça jeans, uma calça... Por que a gente não repete a cor na parte de baixo? Também uma coisa super... assim, verão e Lindo. tal. Né? Em vez do óbvio, que é o preto, o jeans eu ou o posso branco. dizer que eu acho que aquela amiga que talvez não tenha gostado da primeira Gostaria opção, mais assim. dessa opção já gostaria. E a mesma coisa ao inverso. Se quer preferir ficar com shortinho, bota uma blusa que também repita essa cor, de uma cor forte. Sem ser um branco preto, porque isso a gente já faz todo dia.
Não precisava. Ficaria muito se eu colocasse essa blusinha rosa com essa Não. com esse... Você vê que não é exatamente a mesma Não cor. mas daria? É rosa, exatamente. Dá super certo. E funcionaria Entendi. também, olha só como fica legal. Aqui a outra peça. Mas A olha o gente azul. guarda essa já? Olha como o azul combina também com essa. Se eu colocasse com esse shortinho aqui. Não tem o Lindo. azul, não tem o roxo aqui. Lindo. Super combina. legal. Essa aqui é a outra opção que eu trouxe, que é a saia longa, que também é uma outra proposta para primavera, verão. A gente já conhece ela há um tempinho. Há um tempo. E é bom que é super confortável, ela tem um detalhe aqui do lado, mas a gente pode abusar desse comprimento, malha, né? até para quem é baixinha, para quem é gordinha, é só subir na altura da cintura, para a gente não perder a cintura e fica super bacana. E ela é legal que ela alonga a silhueta, né? Se a gente sobe a saia um pouquinho, a gente ganha mais comprimento Ganha de mais perna. comprimento. Então, assim, a gente não tem aqui exatamente esse tom de azul, né? Mas, de novo, a gente tem o lilás, a gente tem o roxo, a gente tem o preto e um quase azul aqui. Então, a gente pode repetir essas cores da estampa na parte de cima. Não necessariamente sendo igual à cor da estampa. É que quando a gente bate o olho, dá a impressão que as flores têm a mesma cor. Porque teve um porque bom são da senso, mesma família, da mesma entendeu? família. Então, assim, a gente tem uma cor, por exemplo, o azul. Mas a gente tem várias tonalidades desse azul. Se eu falo azul, você pensou numa cor, eu pensei numa cor. A Letícia da produção pensou em outra cor. Então, assim, isso é legal pra gente ter um guia. Não precisa ser exatamente, a Aliana falou que tem que ser a cor azul. Eu não tenho cor azul igual da saia, não vou usar. Não. Dá para usar. Dá para usar. E é legal que, assim, saia longa fica bem em todo mundo. Tem, eu vou ficar muito baixinha. Eu tenho uma cliente que ela é super baixinha, super petite, assim, super magrinha. Ela, eu acho saia longa linda, mas eu não consigo usar. Eu, por que não? Porque eu fico arrastando no chão. Ela chama de vai varrendo. Vou varrendo, vai varrendo. Mas eu falo para ela, experimenta subir um pouquinho, né? Subir acima da sua cintura, se for o caso. Porque aí a gente deixa a blusa mais soltinha, assim, por cima, e a gente marca a cintura e alonga a perna. Quando eu falei isso pra ela, nossa, eu posso usar. Claro que pode usar. Esse nossa, posso usar, é a proposta do programa de hoje. Porque Exatamente. às vezes o nosso guarda-roupa tá lá cheio de estampa, Às cheio vezes de não, coisa. às vezes tem muita coisa no guarda-roupa, só que a gente está acostumado a usar sempre do mesmo jeito. A gente fica engessado. Exatamente, a gente se num limita. formato que não é regra, que você pode ficar mais à vontade E muitas vezes trabalhar. essas regras são externas, são impostas. Você é gordinha, você não pode usar. E a gordinha que adora estampa, que é super colorida, ela passa a usar só Você preto. traz uma proposta de uma liberdade maior, é isso, Eliana? Com certeza. A minha forma de trabalhar e a minha filosofia de trabalho, por assim dizer, é autoconhecimento e autoestima. Então, assim, usa o que fica melhor para você, o que você ama usar. Porque, assim, não interessa. Vamos botar a situação. Você é gordinha, você é baixinha e você não tem muita opção de roupa para escolher. Muitas mulheres se encaixam nesse perfil. Mas, assim, se você está vestindo essa roupa e você está se sentindo linda, está num sorriso no rosto, quem vai falar que você está feia? Porque isso vem de dentro para fora. Entendeu? Então, quando você está se sentindo linda, não vai ter quem diga, nossa, que estranho. Pode até falar, mas falar, não sei o que está acontecendo aí não, mas tá bom o negócio, gostei. Vou virar sua amiga. Se você está se sentindo bem, isso é que importa. já é meio caminho andado, né? E para que a outra pessoa também sinta você bem. A estampa cria um pouquinho no início meio que, ai meu Deus, é muita medo, coisa. Né? Mas assim, a gente já deu 3, 4 dicas aqui de como a gente pode ir em doses homeopáticas, por assim dizer, e acrescentando estampa e cor no nosso guarda-roupa. Então, vamos por exemplo, falar um pouquinho do kimono? Vamos sim. A gente estava conversando, antes do programa começar, sobre o kimono. O kimono é essa peça soltinha aqui, que tem essas... É um casaquinho? O que é o kimono? Kimono vem diretamente do que é. É a inspiração japonesa, oriental, daquele casaquinho comprido de seda que as japonesas usam por cima, as geishas, por exemplo. Né? Então, ele veio para o verão, eu acho que tem super a ver com o nosso clima. E no clima... E é a primeira vez, não é? Exatamente. É uma inovação, é uma coisa nova. Colocar o kimono no streetwear, na moda de rua, para usar normalmente, sem ser uma geisha, sem ser no Japão e sem ser naquele contexto. E ele super funciona por quê? Porque ele é super leve, muito leve, normalmente de seda ou algum tecido bem levinho, bem fresco. Para o nosso clima, para o norte, nordeste, super funciona. Né? A gente cria uma terceira camada, uma terceira peça que dá essa interessância ao look. Em vez de você estar só com um shortinho, com uma blusa, você bota uma terceira peça, fica muito mais interessante. Esse kimono eu posso usar com saia, com short, qualquer com coisa. calça, a gente lida tudo. com ele como se fosse um casaquinho, um colete, uma terceira peça mesmo. Aqui eu quis dar outra proposta. Em vez de a gente escolher por cor ou escolher por semelhança outra estampa parecida, eu coloquei textura.
Não sei se vocês conseguem observar aqui, mas essa parte de baixo é como se fosse uma bata. É como se fosse... É um É um crochê. tricôzinho. É um tricô. Entendeu? Então, ele dá essa textura que misturado com a estampa fica super interessante também. E a cara dessa estação, do primavera-verão. Praticamente dá a intenção de 2 estampas. Exatamente. Por causa... É que uma é o textura padrão trabalhada. do tricôzinho. É um Perfeito. tricôzinho. E assim, aqui eu não coloquei por baixo, mas, por exemplo, a gente pode Uma botar camisetinha. uma camisetinha ou branca, ou, por que não, da estampa do É kimono. mesmo? Por baixo, por exemplo, a gente podia pegar a blusinha azul, botar aqui por baixo e ela ia aparecer a estampa. Já é um outro jeito de usar. Entendi. Mas assim, que nem a gente estava falando, gordinha pode usar kimono? Pode. Por quê? Primeiro que tá vendo que ele é quase quadrado, ele tem bastante linhas retas. Sim. Então, por exemplo, a gordinha, o O problema... kimono sempre é assim, quadrado? A modelagem basicamente Básica é essa, dela. é reta dos lados, né? Como se fosse Quadradinho. um quadradinho. Então, assim, a gordinha, o que predomina nela é o quê? Linhas curvas. Sim. Né? O corpo da gordinha é mais arredondado. Arredondado. Para a gente equilibrar essa silhueta, a gente coloca um kimono que a linha predominante dele é reta, é Retinha, quadrada. Então, a gente quadradinho. equilibra essa silhueta, já Sim, começa por aí. Já começa por aí. E por aí, a gente colocou a terceira peça que dá mais interessância e ela cria uma linha reta na Aqui, lateral, no na corpo lateral. dela. Então, a gente não Disfarçando vê, as exatamente, a gente só vê a parte de dentro. A gente não vê a barriguinha dos lados. Sim. Então, é legal que cria uma linha reta Então no pode tronco. ser, gente, é uma peça coringa, então. É uma peça coringa. É um truque para quem tá se achando acima do peso, Exatamente, que vai te assim, disfarçar. A gente está numa estação, a gente vai entrar em primavera, verão, tudo bem que verão é, tipo, muito calor. Dá para usar sim, mas por enquanto a gente está, tipo, super calor de manhã, mas de tarde já bate o ventinho mais fresco, de noite já fica um pouquinho friozinho, por enquanto. Então, essa peça é ótima, que você, por exemplo, de manhã você está com short, está com a camisetinha, vai passear, você bota ele por cima para não ficar muito exposto. Sim. E de noite você bota ele por cima também, porque já fica um ventinho mais frio e tal. E aí também você ele não dá fica um tom tão... armadinho, né? Exatamente. Quando você coloca uma terceira peça sobre o look, camisa jeans, jaqueta, blazer e tal, o kimono veio para complementar. Né? Então, a gente cria uma coisa Amei. mais interessante. Parece que você perdeu muito tempo se arrumando, Você já pensando... adquiriu Não, ainda não adquiri. Nem eu quero. Então, assim, quando a gente bota a terceira peça, o look fica mais arrumado, parece que você pensou muito tempo para fazer essa produção. Ele não é, você só jogou ele por cima, ele já fala para você. Verdade. Exatamente. Com certeza. Vamos falar do animal print? Vamos falar do animal print. Eu tenho aqui meu super blazer de oncinha. Nossa, a Liana faz isso, gente. Ela adoro. mistura a lista com animal print. Exatamente. Olha isso. Vamos falar aqui, então, de estampas clássicas primeiro, que a gente pode dizer que são as listras, que são Certo. clássicas. Vamos falar primeiro da lista, depois eu volto no estampa para a gente entender direitinho. E também tem outro tabu que fala... Não tem problema. É ao vivo. Tem outro tabu que fala, gordinha não pode usar listra, porque engorda, babá. Ok, mas aqui eu tenho essa listra. São essa listas diferentes. E, por exemplo, essa listra daqui. E essa listra daqui, porque eu sou dessas, eu vou pegar um monte para todo mundo ver. Então, por exemplo, essa primeira listra que eu peguei, Deixa eu te ajudar. você pode ver que o tamanho da listra em si é mais gordinha as outras, aqui você vai no falando. meio. Aqui, ó. O espaçamento de uma da outra é quase 2 dedinhos mesmo, tá vendo? É muito espaço de uma para outra. Aqui na manga nem tanto. Mas você pode ver que a grossura da listra em si, o marinho, é grande e o espaçamento entre elas é muito grande. Então, por exemplo, se você é gordinha, é legal não ir direto nessa peça, porque ela vai aumentar visualmente. Né? E o que acontece com a listra horizontal? Ela direciona seu olhar de uma extremidade à outra. Então, vai aumentar também a sensação silhueta. de aumentar. Sim. Por isso que a gente indica... A vertical. A vertical, porque ela direciona o olhar de cima Pra a baixo. baixo. Então, ela alonga. Mas eu sou gordinha e eu quero usar listra e ponto, acabou. Você pode usar com baixo contraste. Lembra que eu falei da minha blusa? Baixo contraste? Aqui ela tem branco com marinho. Seria a cor escura Aqui com cor mais escura. Com uma cor neutra, com uma cor não tão clara, com uma cor mais escura. Eu tenho cinza com preto. Não é a mesma blusa de listra? É a mesma blusa. Mas tá vendo que o espaçamento entre elas, olha só, é menor e o contraste entre elas é menor. Então ela vai... Então o resultado vai favorecer. Diminuir e vai emagrecer. Sim. E esse aqui já é o oposto. É muito fininha. É muito fininha, tá vendo? Deixa eu colocar em comparação. Ela é mais escura, mas olha como fica no vídeo. Ela é muito fininha. Cresce, então ela vai aumentar também. Perfeito. Entendeu? Então, por exemplo, para mim, que eu sou magrinha, todas as três funcionam. Porque se aumentar, bacana, ganhei medida. Se me diminuir, paciência, né?
E aqui eu trouxe uma, olha que proposta legal. Ontem. Viu? Vi essa blusa ontem. Ela tem uma listra que não é tão espaçada, né? O branco e o preto não é tão distanciado. E ela tem um tecido mais grossinho. E olha o trabalho de renda em cima. Olha que legal misturar a textura na mesma peça. Parece que foi uma peça caríssima e não foi. Eu sei. Você sabe qual que é o preço? Eu vi a blusa Então, ontem. assim, na mesma peça a gente já dá essa interessância que eu gosto de brincar. Então, por exemplo, em vez de optar por uma blusa listrada comum, que às vezes a gente já tem até em casa, olha que legal misturando na mesma peça texturas diferentes. Renda. Exatamente. E a listra. E olha como fica legal também. Eu vou pegar essa daqui mesmo e colocar com o nosso blazer de oncinha, que é uma mistura clássica com outra mistura clássica. A gente tem a estampa, que a gente conhece muito bem, de listra, que a nossa avó já usava, a nossa tataravó... Não, a tataravó também não. Mas a nossa mãe e a nossa avó já usava, porque veio com Chanel, Agora, gente, século eu vou te dizer XX. uma coisa. Você faria? A gente tem medo de usar, né? Então, estampas, duas combinações que dão muito certo, porque são simplesmente porque elas são clássicas. E misturar clássico com clássico dá certo. O povo de moda é meio doidinho, mas funciona, gente. Agarra na mão e segura que funciona. Então, assim, listra com oncinha, alto contraste, tudo bem. Mas olha como fica interessante, fica diferente. Você não para a pessoa na rua e fala, nossa, interessante, nunca tinha pensado nisso. Mas fica bacana. Lógico que vai da personalidade de cada um e do ambiente que a pessoa está trabalhando. Porque quanto mais cor e mais estampa num look só, mais casual e informal você fica. Então, por exemplo, no ambiente de trabalho, é legal ir você com peças não tão claras, ou seja, mais neutras, e não tão coloridas, porque quanto mais cor, mais casual fica, dependendo do seu trabalho também. Porque, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela trabalha com publicidade, e o chefe dela chamou ela para conversar porque ela estava muito certinha, ela estava careta. O que ela fez? Comprou um bando de calça colorida, vermelha, calça amarela, calça azul, e usava com algumas blusinhas de estampa por cima. Ele falou, nossa, tá outra pessoa. É outra pessoa, vai vender mais, vai fazer... Porque ela estava passando essa informação de mais criativa, agora, mais gente, colorida. Trazer a Liana no programa é informação, é trazer opção. Com certeza a gente ficaria mais uns 3 blocos aqui para falar sobre esse tema de hoje. Mas agora nós precisamos passar para você coisas de mulher no seu vídeo. Olá, eu sou Elisângela. Estou aqui para apresentar alguns produtos diferentes para presentear o seu pai. Eu tenho essa almofada, além de confortável, eu tenho outra utilidade, o porta-controle. Essa é mais uma opção, um massageador com 3 velocidades. E além de um dia cansativo, você pode botar e relaxar. E mais uma opção que é para viagem. Essa seria a última opção de hoje, uma caneca com campainha, para quando seu pai terminar de beber, tocar para o filhão encher. Espero que tenham gostado e até a próxima. Não tem problema. Gente, nós já estamos chegando no final desse bloco, mas olha só, a Liana preparou duas situações que tá, ó, certeza que dá mostrar certo para você rapidinho tentar pra em você. casa. Listra e floral, que funciona muito, embora não tenha nada a ver uma coisa com a outra, você pensa, mas funciona e fica super criativo. E outra é repetir a cor que a gente falou, cor igual com estampa diferente. Então, a gente tem a calça de oncinha preta e branca e a blusa listrada com preto e cinza também super funciona. Pronto, quer mais? Olha aí, quanta opção. Liana, passa seus contatos. Então, eu queria primeiro agradecer as roupas, uma amiga minha me trouxe pra gente aqui, é o Ateliê da Sá, da Sabrina Yatsuji, que fica aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, no Shopping Città América. Tá as informações para ela aí. E o Instagram dela é Ateliê da Sá, tá aí no vídeo. E ela tem todas essas peças lindas, tem kimono, tem tudo e tem todos os tamanhos também. Ela não tem preconceito com gordinha, nem preconceito com magrinha.
tá bom? E os meus contatos é lianamedeiros.consultoria.com.br, que é o site que eu explico tudo como funciona a consultoria, todos os serviços. E o telefone para contato é 21 8187 6174. E quem quiser me seguir no Instagram, que eu dou diquinhas como essa todos os dias, é @lianamedeiros. Perfeito. A gente vai para o intervalo rapidinho e já voltamos.